eu sou a Lívia e eu tô dando início à nossa aula de relações não lineares. Afinal, as variáveis e características têm diversos tipos de relação. Nós conseguimos encontrar em uma base de dados relações tanto lineares quanto não lineares, mas o intuito dessa aula é realmente dar essa intuição por trás, o que seria uma relação não linear, indicar, principalmente para vocês, que elas existem e existem maneiras de medir elas, caso for necessário. Mas antes de pensar na não linearidade, vamos relembrar rapidamente o que é uma relação linear. Afinal, elas são mais básicas e, idealmente, é mais intuitivo de entender o que é uma relação a partir delas. Uma relação linear é uma tendência que nos dados pode ser modelada por uma linha reta. Pensem dessa forma. Algo como uma proporção, uma taxa de proporção. Por exemplo, uma regra de três, coisas desse tipo, são relações não lineares. Nós temos, por exemplo, as notas de uma turma de biologia têm uma relação linear com o tempo de estudo. Conforme um aluno estuda mais horas, a nota dele tende a ser maior. Conforme um aluno estuda pouco, a nota tende a ser menor. Exemplos mais simples, como por exemplo, o tempo que é gasto para ler um livro com a quantidade de páginas lidas. Se eu leio aquele livro por uma hora, talvez eu leia 60 páginas. Mas se eu leio por 2 horas, eu leio 120 páginas. É uma relação linear, tem uma taxa constante. E uma das maneiras de medir essa relação linear é com o coeficiente de Pearson, que, relembrando, ele varia de -1 a 1, sendo 1 uma relação linear positiva. Os dois exemplos que eu dei são relações positivas, sendo -1 uma relação negativa e números próximos de zero, elas não dependem linearmente uma da outra. Uma relação perfeitamente negativa seria uma relação inversa, como por exemplo, quanto mais professores nós temos para corrigir uma determinada prova, em menos tempo eles corrigem. Para 10 professores, uma prova é corrigida em uma prova de biologia é corrigida em 3 horas de uma turma. No caso, agora 5 professores, aí então demandaria 2 tardes, entendem? É uma relação como se fosse uma regra de 3 invertida. Aqui nós temos um exemplo do peso de um carro e um combustível e o consumo de combustível. Esse é um gráfico de dispersão, então cada bolinha aqui ela representa o lado. Aqui nós temos a parte de milhas por galão, então é a distância que o carro percorre por galão de combustível. E aqui é o peso do carro, no caso está em libras, milhares de libras. Então conforme mais leve o carro é, mais milhas ele anda por galão, então consequentemente ele acaba consumindo menos combustível. Você vê que os dados eles seguem quase que uma linha, bem certinho aqui. Você vê que conforme aumenta o peso dos carros, eles acabam gastando mais combustível para andar aquela mesma quantidade de distância. Nós temos até a equação que é dada pela reta, e aqui é a correlação de Pearson, tá bom? Não está especificado, mas é a correlação de Pearson, que no caso foi calculada com ajuda computacional, que daria menos 0,868. Mas o coeficiente Pearson, ele é muito importante e ele tem uma interpretação incrível, mas ele não é perfeito. Você vê que em relações não lineares, ele não vai medir perfeito. Aqui, como podemos ver, nós temos aqui uma função. Isso é uma função com dados simulados que y igual a x quadrado. É uma função quadrática e ela não é uma relação linear. Tá vendo? Ela não pode ser escrita por uma reta. E se você calcular o coeficiente Pearson, dá muito próximo de zero, sendo que você vê que tem uma relação quadrática aqui. Vemos? Então nós temos outras relações do mundo que são descritas por relações não lineares. Pensando num exemplo para essa relação, pensamos que nós temos um guardanapo. Um guardanapo, ele pode ter
seus 5 centímetros, vamos dizer. Então, aqui seria o x seria 5. Então, a área desse guardanapo seria 25. Mas agora, se nós pensamos um guardanapo com 10 centímetros de lado, a área dele passa a ser 100 centímetros. Você vê que vocês notam que não é uma relação linear, não tem uma taxa constante. Então, conforme aumenta o lado do guardanapo, a área do guardanapo aumenta muito, muito mais. A relação, por mais que eu tenha dobrado o valor de x, de 5 foi para 10, o valor de y não dobrou. Bem pelo contrário, ela teve uma taxa muito maior. O valor foi de 25 para 10, nesse caso, vezes 4. Mas é um mero acaso. Se eu pegasse um valor como, por exemplo, 2, a área do quadrado seria 4. Bem, agora que entendemos que existem relações não lineares no mundo, e muitas das relações que nós pensamos são não lineares, nós vamos entender uma maneira de medi-las. Afinal, a estatística sempre busca maneiras de medir essas relações, afinal, existem diversas relações que são não lineares mundo afora. Então, existem pormenores em tudo, não existe uma medida para medir todas sem nenhum erro, às vezes algumas exigem alguns pressupostos que outras não. Eu vou ensinar aqui primeiro a coeficiente de Spearman. Esse coeficiente ele é bastante usado e ele tem uma ideia bem interessante. Ele vai ser o único que eu vou apresentar por ele ser bastante usado nessas questões de relações não lineares, mas nem por isso ele é menos importante, tá bom? Ele compara as variáveis pelas ordens das variáveis e não pelos valores exatos, que pode parecer pequeno, mas ajuda muito para não ter valores discrepantes da relação por conta de um outlier. Um leve parênteses que eu queria ressaltar é o que são postos e ordem. Basicamente, se nós temos um conjunto de dados, vamos pensar no exemplo da prova de biologia. Nós temos uma nota. Nós temos a nota 2, 5, 6 e 9. Nessa relação, a nota 2 tem posto 1, porque é como se ela fosse a menor nota. Quanto a nota 5 tem posto 2. Entendem? É uma ordenação, um ranking. A menor, o menor valor possui o rank 1 e o menor valor vai possuir o número de variáveis. Se você tem 4, vai possuir o rank 4. Existem alguns quesitos quando tem dois dados iguais. Mas, a princípio, estou usando apenas para dar essa motivação de que o Spearman ele usa os postos. Então, ele tem essa propriedade interessante quando se tem valores aberrantes. Então, se você tem uma nota, por exemplo, numa prova, um aluno tirou 1, um aluno tirou 2, outro aluno tirou 3 e o quarto aluno tirou 10. 10 seria um outlier, pois a maioria dos alunos está abaixo de 5 até. Então, desses 4 alunos, 10 é o maior, um valor aberrante. Porém, quando nós colocamos postos, o primeiro tem posto 1, o que tirou 1, o que tirou 2 tem posto 2, o que tirou 3 tem posto 3, o que tirou 10 tem posto 4. Os postos não acabam captando o valor dos pontos aberrantes. Então, o Spearman ele consegue interpretar melhor as relações quando tem valores aberrantes, o que o coeficiente de Pearson acaba sendo muito influenciado quando tem valores outliers muito discrepantes. Então, nós vemos que quando uma variável sobe na ordem, a outra também sobe. A correlação é positiva. Se uma sobe e a outra desce, é negativa. Uma interpretação parecida com a que nós temos no coeficiente de Pearson. Porém, temos um pressuposto que é muito importante de verificarmos que o coeficiente de Spearman ele mede se existe uma tendência monotônica entre as variáveis. Pode ser uma relação monotônica que não é linear ou linear. Ele também funciona para casos lineares.
O único porém é que casos que não são tendências monotônicas, ele também não vai servir na medição. Mas afinal, o que é uma tendência monotônica? Uma relação monotônica é algo que apenas decresce ou apenas cresce. Elas podem ser descritas dessa forma. Por exemplo, existem relações lineares que são monotônicas. Basicamente, todas as relações lineares são monotônicas, mas nem toda relação não linear é monotônica. Como vemos aqui, temos uma reta. Tá vendo? Uma reta descrita por y igual a 1 sobre 2x mais 2. Essa é uma relação monotônica. Conforme eu aumento, ó, aqui o meu y igual a 0, meu x igual a menos 4, se eu aumento o x, vou para menos 2, o y aumenta e está em 1. Se eu vou para o x igual a 0, o y está em 2. Se eu aumento mais 1, o x está igual a 2, o y está em 3. Uma relação que ela está estritamente crescendo. Essa função ela só vai crescer. Não tem como eu aumentar um valor de x e o y diminuir. Entenderam? Mas nós temos relações que... Isso é um exemplo de relação linear. Mas nós temos relações não lineares, como y igual a x ao cubo. Conforme x aumenta, y aumenta também, só que numa taxa muito maior, porque não é uma relação linear. E conforme x diminui, y também diminui, que é uma característica de uma relação monotônica. E, nesses casos, o coeficiente de Spearman é uma ótima medida para medir a relação das variáveis. O coeficiente de Spearman, aqui estudando como RS, S por conta de Spearman, nós temos as mesmas interpretações. Esse Rzinho S igual a 1 é uma relação monotônica perfeitamente crescente, então, conforme um valor aumenta, o outro aumenta junto. Coeficientes perto de menos 1, a relação é decrescente. Então, conforme um aumenta, o outro diminui. E coeficiente perto de zero não tem uma relação. Eles não têm uma relação monotônica. Eles podem ter outro tipo de relação, mas não monotônica. Como eu falei aqui, eu acabei falando antes, ele é preferível quando há valores aberrantes, por ele ser menos sensível a eles. Então, nós temos que o coeficiente de Spearman é mais adequado que o de Pearson quando a relação entre as variáveis é monotônica, e não necessariamente linear. Ele também serve para os casos lineares. Como vimos, os casos lineares são, em sua maioria, ou eu diria que quase todos são, ou eu diria que todos são, monotônicos. Porém, os não lineares não dá para afirmar isso. No caso lineares, sim, então você pode sempre usar o coeficiente de Spearman. Aqui nós temos alguns exemplos, como essa relação é uma relação que ela não é linear. Se você traçar uma reta, ela vai ter uma reta mais ou menos por aqui. Ainda que tem bastante dados tem bastante dados nessa parte, então o coeficiente de Pearson ele não fica tão discrepante por justamente ter bastante dados aqui, mas ele acaba não levando em conta esses dados, então dá um valor um pouco diferente, enquanto o de Spearman ele escreve quase que perfeitamente aqui uma relação logarítmica. Seria mais ou menos uma relação logarítmica isso aqui. E é bem quase perfeito uma função logarítmica, e o coeficiente de Spearman consegue captar isso melhor do que o de Pearson. E aqui nós temos um exemplo de outliers. Nós temos os valores aberrantes aqui, que a maioria dos valores x estão abaixo do valor 2. Mas nós temos alguns aqui perto do 6. Isso acaba afetando a correlação de Pearson, mesmo que seja uma relação linear. Bem estritamente linear, tá vendo? É bem uma reta, bem próximo de uma reta, ainda assim. Ainda é um coeficiente de Pearson bom, eu quero deixar isso bem claro. Porém, você consegue afirmar que tem uma relação linear apenas pelo coeficiente de Pearson. Porém, o coeficiente de Spearman, ele explica bem mais, ele mostra como é quase realmente uma reta, se não por esses pontinhos aqui. Porém, temos a pergunta: o coeficiente de Spearman, ele é perfeito? Não. Afinal, não há só funções monotônicas. Com a própria função ao lado, nós temos aqui a mesma função de antes, y igual a x², que também que é um exemplo de uma função
não monotônica. Nós temos uma função em que em uma parte ela decresce, em outra ela cresce. Então não é uma relação monotônica. E o coeficiente Spearman não vai conseguir captar essa correlação. Então, mesmo que seja aqui uma relação bem quadrática, uma relação que realmente é explicada por y igual a x quadrado, o coeficiente de Spearman ainda dá um valor muito pequeno, como se não tivesse relação. Mas é por esse motivo que os estatísticos estudam outras formas de calcular relações não lineares. Aqui são alguns exemplos, fica um pouco mais a título de curiosidade, caso vocês queiram se aprofundar. Correlação de Kendall, HSC, vou dizer pela abreviação, e a correlação de Hellinger. Esses são alguns exemplos de correlações, caso vocês queiram ir atrás de outras e tudo mais. Porém, eu queria ressaltar também que as correlações, por si só, não devem ser usadas apenas, vou calcular essa correlação, eu vi como fui atrás, vi certinho como calcula, vou calcular. Antes disso, tentem traçar um gráfico de dispersão, tá vendo? Eu vou voltar no exemplo dos carros. Voltando a esse exemplo, nós vemos que esse gráfico de dispersão ele já tem uma carinha de linearidade. Nós temos que realmente pode ser. Então, que esteja em uma relação linear e pode ser calculado com uma correlação de Pearson ou uma relação de Spearman. Então, sempre tentem descrever os seus dados. Tracem um gráfico pegando as características que vocês querem investigar, a relação, e marquem os pontinhos onde estão, façam um gráfico, mesmo da maneira que vocês preferirem, mas traçam isso para que assim vocês consigam ver a relação. Mesmo que não tivesse essa reta, daria para termos uma ideia de que tem uma relação linear e que podemos usar os coeficientes. Se, porventura, as variáveis que vocês querem investigar têm uma relação desta forma, ou monotônica, mas não linear, vocês já conseguem descartar o coeficiente de correlação de Pearson, afinal, ele não escreveria bem. Então, eu estou apenas reforçando aqui a importância de fazer um gráfico de dispersão, pois com ele você realmente vai perceber qual o tipo de relação. Mesmo que talvez não, mesmo que vocês não calculem coeficientes de correlação e tudo mais, vocês ainda conseguem afirmar algo sobre a correlação. Mesmo que eu não soubesse, não tivesse esses números sobre a correlação de Spearman ou de Pearson, eu conseguiria afirmar que eles crescem, eles crescem juntos, o x e o y, com uma relação. Você consegue traçar uma linha imaginária aqui que segue uma função logarítmica, mas eu consigo notar, mesmo sem o coeficiente, que eles têm uma relação, entendem? Assim como aqui, eu consigo notar que eles têm algo próximo de uma reta, mesmo se eu não olhasse o coeficiente de correlação. Então é muito importante vocês fazerem os gráficos de dispersão. O coeficiente de correlação, ele apoia, ele é um valor muito importante para para outras métricas e coisas do tipo. Mas, principalmente, façam gráficos de correlações, façam gráficos de dispersão. Então, em suma, o coeficiente Spearman, ele é muito bom, ele tem uma explicabilidade, ele tem uma interpretação interessante, de menos 1 a 1, parecido até com o coeficiente de correlação de Pearson, porém ele não é perfeito ainda, sempre tenham essa pulga atrás da orelha de quando usar ele, se realmente vocês não estão em um caso não monotônico. E é isso. Muito obrigada pela atenção de todos vocês.